vamos fazer esse projeto. É um trabalho rápido e bem vendável, todo mundo gosta. Então as medidas todas vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu não vou me prender muito em passar medidas para vocês, ou lá no nosso grupo Sala de Costura, o link também está aqui embaixo. Na descrição do vídeo, é só você clicar e responder as perguntinhas e entrar no nosso grupo. Vai ser um prazer ter você por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um joinha no nosso vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, olha, tá aqui duas partes do corpo do lixinho. Eu fiz duas nessa estampa laranjinha e duas nessa estampa amarelinha. Não necessariamente uma é forro e outra é estampa principal, é tecido principal, tá? Você pode fazer tudo numa estampa só, você pode fazer cada parte numa estampa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com as estampas, mas não necessariamente tudo na mesma. Então, em duas partes eu coloquei manta. A manta sempre maior do que o seu tecido. Você vai fazer costurinha de segurança bem na beiradinha do seu tecido e refilar. Para quem não sabe o que é refilar, refilar é cortar o excesso de manta que sobra ou o excesso de tecido, é você tirar qualquer rebarba. Isso é refilar o seu trabalho. Você vai refilar deixando na medida. Aqui não precisa mudar a medida do tecido, mas passa bastante ônibus aqui agora, hein, gente? Não tenho outro horário para fazer isso. Você vai refilar tirando esse excesso de manta e deixando assim, igual eu deixei essa. Ó, a costurinha tá bem na beiradinha. Então, duas partes. Eu escolhi as duas cores diferentes para pôr na manta. E duas que eu vou deixar sem manta para fazer. Então, 4 partes de tecido e 2 de manta. O bolso, a medidinha também tá aí. Ele é mais largo e mais curto aqui, mais largo aqui. A gente vai dobrar ele ao meio, passar uma costurinha aqui de acabamento na dobra e ele vai ser usado a parte mais comprida para a gente fazer as preguinhas do bolso. Duas partes da tira de amarração. Você pode fazer uma alça presa assim na sua lixeirinha, ou duas, como eu vou fazer, ou uma inteira. Eu gosto de fazer uma inteira para amarrar, mas como eu não tinha tecido suficiente para cortar inteira, eu cortei duas separadas e vou prender. Por que que eu gosto dessa de amarrar? Porque tem câmbio de carro, tem console de carro que é mais largo, então você não consegue encaixar adequadamente se ela estiver presa numa alça. Então, fica numa altura que não é confortável para quem vai usar, ou atrapalha, ou fica pegando na perna, ou enrosca de alguma forma. Então, eu gosto de fazer a alça de amarrar e a pessoa regula ali a altura ou o espaço que ela tem. Às vezes tem que fazer até uma medida maior que essa aqui. Mas, enfim, eu tô fazendo essa medida aqui e tem funcionado, tá bom? Então, vamos lá na máquina, olha, vou passar uma costura de acabamento aqui no bolso e já vou começar a montar esse bolso no corpo da peça. Gente, eu fui mexer aqui no vídeo e acabei apagando o que eu já tinha gravado, mas foi pouca coisa. Então, ó, aqui o bolso, nós temos nesse bolso aqui 35 por 30. Então, na medida de 30, eu dobro ao meio
e vou fazer uma costura de acabamento aqui na borda onde eu dobrei. Então, só fiz isso e fiz algumas marcações. Achei o meio desse bolso, então essa altura aqui ele tem 15 centímetros, achei o meio e fiz uma marcação de 2 centímetros para cada lado, que é um bolsinho de caneta que eu quero fazer. Quem não quiser fazer, pode descontar ou pode aumentar nas pregas. Mas eu quero um bolsinho de caneta no meio, então eu fiz essa marcação. O meio, 2 centímetros para cada lado. Escolhi essa parte para ser a frente da minha lixeirinha, que vai contrastar com esse. Então, eu marquei também o meio e marquei 1 centímetro para cada lado, certo? Por que essa diferença de medida? Porque eu preciso ter uma profundidade para essa caneta entrar com facilidade. Porque quem vai usar esse bolso não pode ficar procurando encaixe, tem que pôr e tirar com facilidade, com agilidade. Então, eu preciso de uma profundidade nesse bolso para ele ficar larguinho, para a caneta entrar fácil e sair fácil, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou alinhar uma parte de 2 centímetros com essa de 1 centímetro aqui do lado. O risco do meio, tanto no bolso quanto no corpo, é só referência, a gente não vai costurar ele. Então, eu vou alinhar bem bonitinho aqui, alinhadinho no fundo, e bem bonitinho aqui, alinhadinho. Vou passar a costura aqui em cima. Quem quiser pode alfinetar, pode prender com clipes, do jeito que se sentir seguro para fazer. Dá um bom retrocesso aqui na borda do bolso, porque é a parte que vai ser mais exigida, mais usada. Então, ó, passei 3 vezes o retrocesso aqui. Corta bonitinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou alinhar o meu risco de 2 nesse de 1. Ó, tem uma sobra aqui, olha. Eu tenho aqui uma prega que vai se formar. Você quer alinhavar, você quer prender bonitinho com seu clipezinho, é só prender. Costurinha, retrocesso no começo e no final. Tirou da máquina, limpa a costura, tira todo excesso de fio que tiver. Antes de ir para a máquina, tecido bem passadinho, tudo bem alinhadinho, tá, gente? Ó, tá aqui e eu tenho essa preguinha aqui que a minha caneta entra e sai sem ter que ficar procurando encaixe, certo? Tá sobrando aqui. A gente só vai alinhar aqui do lado e costurar, só na lateral. Ainda não vamos costurar o fundo, só aqui na lateral. Vamos formar o bolso. Costurinha de segurança aqui, não precisa ser uma costura completa de pé de máquina. A linha do outro lado.
Tenho várias sobras aqui. Sobra do bolso, sobra da caneta, sobra de outro bolso, certo? Eu vou fazer como eu gosto, vou mostrar, perdão, como eu gosto de fazer. Eu junto a costura com costura, lateral com a costura aqui do meio, acho o meio de um bolso e alinho ele aqui. E faço uma preguinha, ó. Dá pra ver? Fica uma preguinha aqui nesse bolso. É como eu gosto de costurar. No meio do bolso, no meio entre as costuras. Vou prender esse aqui com clips e vou fazer do outro lado. A mesma coisa, ó. Junto, costura com costura. Identifico que para mim é meio desse bolso. Tô segurando aqui. E aí, este meio de bolso, olha, tá aqui juntinho e eu achato ele só, deixando juntinho ali. Formo outra preguinha. Nossa, hoje tá animado os carros aqui. Vou colocar aqui meu clipezinho. Aqui não vai dar para eu juntar costurinha com costurinha, mas dá para eu dar uma baixadinha aqui, sem sair do limite da marca de costura, ó. Eu tenho aqui a costura aqui, olha, eu tenho uma costura aqui e tenho uma costura aqui. A minha preguinha não vai sair do limite dessa costura, então eu vou ajeitar ela, achatar, mas que ela fique dentro do limite dessa costurinha aqui, sem esparramar para fora. Eu gosto assim, mas tudo é questão de gosto, gente. Costura criativa, você tem, claro que tem umas regras que são básicas e você vai seguir, mas alguns detalhes do seu trabalho é você que decide, você que escolhe a maneira que fica mais fácil de você fazer ou mais bonita ao seu gosto. Tem gente que gosta de fazer esse porta-canetas achatado. E tá tranquilo, olha. Quando a gente passar tudo bonitinho, ele fica bem. Agora eu vou e passo a costurinha também de segurança embaixo. Eu gosto de dar retrocesso nas preguinhas, tá? Quando passo por cima das preguinhas, eu dou um retrocesso em cima. Só para manter elas ali no lugar. Olha aqui. Essa frente já tá. Pode pegar um CD, um pires, um copo, que você achar que deve, você marca. Eu tinha separado um CD, não acho. Olha, minha marcação vai aqui do encontro do 1,5 até o 4. Olha aqui. Tem 1,5 aqui, desci até o 4, certo? E para que os dois fiquem iguais, eu vou dobrar o meio e cortar assim dobrado.
Mas antes de cortar, não, vou cortar dobrado, não antes de cortar nada. Vou dobrar, prendo aqui na lateral. Eu olhei ali para a rua e me distraí. Não tem antes de cortar. Olha, encostei o meu círculo no 1,5 e no 4. Você faz isso com seu pratinho, com a sua latinha. É a circunferência que você conseguir nessa medida. Encosta no 4 lá embaixo, encosta no 1,5 aqui do lado, certo? Eu tinha separado um CD para fazer isso, mas eu não sei onde eu guardei o CD. Então, tá aqui. E você corta. Vou cortar com esse que é para cortar a manta. Ó, cortei aqui dobradinho, tá? Ó. Aqui, cortei. Tira aqui. Ele vai ficar com essa cara aqui. Cortei, cortei. Agora eu vou pegar o outro lado. Com o mesmo tecido, certo? Vou colocar frente com frente. Olha. Frente com frente, por isso que eu gosto de deixar esse 1 centímetro aqui, que você tem uma referência certinha para alinhar. E você não tem a sensação de que ele tá mais comprido ou mais largo. Frente com frente. E vou costurar aqui, pezinho de máquina, só onde eu cortei. Bem alinhadinho esse, tá? Porque nós vamos virar. Prende. Pezinho de máquina. Manta pra cima, é claro, porque o seu recorte tá em cima, tá na manta. E vamos tirar esse excesso de bagunça daqui. Pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Hoje eu tô no trava-língua, gente. Não tô conseguindo articular as palavras. Eu fui ao dentista hoje, por isso. Mas não estou anestesiada. Olha aqui, costurinha de pezinho de máquina. Agora a gente corta esse excesso e vira. Ó, cortei, mas eu gosto de tirar esse excesso de manta que fica aqui, tá? Então vou tirar esse excesso de manta. Cuidado para não cortar a costura.
certinho, ó. Tirei o excesso de manta. Há quem diga que não precisa dar piques aqui, há quem diga que precisa. Eu sou do time que prefere dar os piques para assentar melhor essa costura. Então, eu dou os piquezinhos aqui na parte curva, para poder desvirar. Também com cuidado para não acertar a costura. Piquezinhos na parte curva. Gente, hoje eu também estou brigando com a câmera. Tô sem saber a posição. Ó, pegou, virou, viradinho, ferro de passar, e a gente já tem a frente do lixinho pronta, ok? Vou no ferro, já mostro. Olha aqui, passei. E agora eu vou passar um pesponto aqui de acabamento. Esse vai ser o bolso da frente da lixeira com os bolsinhos organizadores, certo? Pezinho de máquina também. Sem pressa, com calma. Antes de costurar essa, vamos costurar as alças. Dobrei aqui 1 centímetro de acabamento em cada bordinha, 1 centímetro. Dobrei, marquei o meio. Dobrei até o meio cada borda e depois dobrei de novo, e como viés. Tudo passadinho no ferro, tudo alinhadinho. Vamos costurar aqui dos dois lados. Olha, nada aparecendo aqui de biquinho, porque às vezes ele tenta sair para fora. Então, costurinha. Aquela costurinha que eu ensinei no pano de prato, que você encosta a bordinha do tecido na fenda do calcador. Faz uma costurinha fininha, para não ficar abrindo essa dobra. Retrocesso no começo e no final. Nessa pontinha eu vou virar para fazer um acabamento na ponta. O meu aqui tá querendo fugir. E continuo pro outro lado. Olha aqui, ó. Costurei, fiz acabamento nessa pontinha aqui em cima.
mas nessa eu não vou fazer, que essa é o que eu vou costurar na borda, no corpo da peça, tá? Então, nenhuma ponta da alça eu faço, na outra não precisa. Eu vou fazer a outra alça e mostro pra vocês. Tá aqui as duas alças, olha. Duas pontinhas com costura, duas pontinhas sem a costura. E fiz a pontinha, a costurinha bem na bordinha. Dá pra ver bem na bordinha. Não olha pra minha unha feia. Então, essas alças estão prontas, são as alças para amarrar a nossa lixeirinha. Limpa bem os excessos de linha que fica. Toda a sobrinha de linha que ficar a gente tira. Vou pegar essa parte que tem a manta, marcar o meio e prender essa alça. Onde eu prender a alça é considerado a parte de cima da lixeira, certo? Então, eu não vou me importar muito com a estampa. Vou prender com a parte que tem, que não tem a costurinha, só vou juntar aqui meio com meio e na borda. Ó, coloquei a alça na minha marcação de meio, aqui é o meio, e bem alinhado aqui na bordinha. E vou passar uma costurinha de segurança, uma costurinha fininha, mas vou dar retrocesso em cima dessas alças, que elas têm que ficar bem firme. Costurei bem na bordinha, mas se vocês olhem por aqui, eu dei retrocesso no começo, no meio, quando encosta uma alça na outra e no final. Vou ficar assim com elas penduradas. Vou só prender aqui para não correr o risco de costurar. Vou passar uma costurinha prendendo aqui esse forro da frente que eu esqueci de passar. Olha aqui, ó. A parte da alça, que é as costas, e a parte da frente, que tem o bolso. Vou colocar aqui, frente com frente. Certo? Vai ficar minha manta aparecendo de um lado e o avesso do meu bolso, ou a parte de dentro do bolso, na verdade, do outro, tá? Então, junta, alinha tudo muito bem aqui, alinha nas laterais, alfineta, prende com clips, como você achar melhor. O tamanho tá certinho, dá tudo certinho aqui. Prende tudo, vou costurar toda essa volta aqui
toda essa parte amarelinha, tá? Não o bolso. Mas vou prender a lateral, o fundo e a outra lateral. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Agora é pezinho de máquina, não é costura de segurança. Vai fazer na máquina doméstica devagar, não tenha pressa. Se a máquina não costurar, vai rodando o volante na mão devagar nas partes que ela enroscar. Mas só tem 2 camadas de manta, ela tem que costurar. Costurei dos 2 lados. Agora eu venho com esse aqui por cima de tudo. Também prende tudo com clipes. Frente com frente, tá? Ó. Estampa com estampa. A manta continua para o lado de fora. E aqui tá aparecendo o avesso do meu tecido. Porque a parte principal tá estampa com estampa. Eu vou costurar e vou deixar uma abertura aqui. Aqui, ó, na parte onde tem a alça. Então, eu vou deixar uma abertura aqui para desvirar, mas eu vou costurar aqui os cantinhos, tá? Então, eu começo por um cantinho, dou a volta e paro no outro cantinho. Manta para cima na hora de costurar, tá? Costura pelo lado da manta, porque se você costurar pelo lado do tecido, corre o risco desse tecido sair do lugar. Com a manta para cima, é mais fácil dele manter estável no lugar durante a costura. Eu não sou fã de medida de dedo, quem me conhece sabe, mas calcula aí, uns 3 dedinhos aqui da borda para começar a costurar, tá? Não é uma medida definitiva, mas você vai deixar aqui o centro da peça sem costura. Deixa uma abertura generosa que é mais fácil de organizar depois para costurar, para dobrar e costurar. Se você deixa uma uma abertura muito pequena, é sofrido para virar e também na hora que você for dobrar, ajeitar essa costura é mais trabalhoso. Retrocesso no começo e no final. E tenta manter a sua costura em cima da primeira costura que você já fez na parte anterior.
aqui, comecei no canto. E deixei a abertura aqui. Dei a volta na costura, na peça toda. E agora a gente corta os cantinhos para desvirar. Cuidado para não cortar a costura. Por que que eu gosto de dar retrocesso em todos os cantos? Dou retrocesso quando venho daqui, dou retrocesso quando começo daqui, porque quando você corta aqui chanfradinho, você tá com essa costura reforçada. Então você tem retrocesso, tem costura de acabamento, você corta tranquilamente. Como eu disse, hoje eu tô brigando com a câmera, gente. Tô sem posição. Então, ó, cortei os cantinhos para ficar mais fácil da gente virar. Olha, sem cortar a costura, os 4 cantinhos eu cortei. E aí a gente vai desvirar com calma para não rasgar o tecido. A primeira coisa que você tira é o canto mais distante que você tem da abertura. Vai tirando devagar, virando, empurrando a manta, sempre empurra a manta. Minhas alças. E depois você vai empurrando tudo aqui dentro. Empurra bem os cantinhos. Acerta bem. Olha, aqui, aquele 1,5 centímetro que a gente deixa, é para ele casar certinho aqui. Porque se você arredonda direto e não deixa 1,5 centímetro, você vai comendo na costura. Na primeira costura que você faz aqui, depois você come na segunda costura, que é essa de acabamento, e aí você fica com uma basezinha aqui aberta. Não que esteja errado, mas eu gosto de fazer desse jeito. Eu gosto que ele fica com um acabamentinho aqui, com essa voltinha aqui, tá? Eu não gosto que fique aquele quadrado sobrando aqui. Então, a gente empurra com palitinho os cantinhos, para deixar ele bem acertadinho. Cuidado para não furar. Empurra a costura. Eu gosto de dar uma puxadinha com o agulhão. Eu pego meu agulhão, coloco aqui na costura e dou umas puxadinhas. Também com cuidado para não se machucar, nem para rasgar o tecido. Vou tirar mais um pouquinho lá de dentro. Olha aqui. Você tem os bolsinhos para colocar o que você quiser e aqui para amarrar. Ó, eu vou amarrar no câmbio do carro, no console do carro. Aqui a gente dobra bonitinho, vai no ferro, dá uma dobradinha bonitinho com ferro, vinca ele e colinha. Eu uso a cola pano, passo uma colinha aqui, deixo secar um pouquinho, depois termino a costura de acabamento. Eu vou no ferro, vou acertar e mostro para vocês.
Dá aquela dobradinha generosa. Dobrei. Tá dobradinho. Vou passar no ferro para assentar essa dobra. Depois eu vou passar a cola. Vinquei tudo no ferro, tá bem dobradinho no ferro. Vou com a cola pano. Pouquinha cola, tá, gente? Não precisa ser muito, não. Só uma sujadinha no tecido. Só para prender ela no lugar. Pouquinho. E agora eu vou passar o pesponto continuando desse aqui. Deixar o amiguinho secar. Cuidado para não passar em cima da alça, tá? Não conseguindo ver a máquina. Aqui. Olha, eu continuo daqui dessa parte amarela, lá na pontinha, onde eu deixei 1,5 centímetros, onde terminou o pesponto de lá, eu continuo, seguindo o desenho da peça. Eu comecei daqui, dessa pontinha. Olha aqui. Eu comecei aqui dessa pontinha, continuei a costura, dei a volta aqui e terminei aqui, emendando com essa costura. Certo? Tá todo mundo preso. Se você achar que precisa, você dá uma costurinha aqui mais de borda, para segurar melhor a alça. Mas eu acho que eu só vou dar um retrocesso nessa alça. Encaixo na fenda do calcador, retrocesso e retrocesso. Tá aqui, ó. Só reforcei a alça aqui na parte de cima. Dá pra ver? Apenas reforcei a alça. E tá pronto. A minha etiquetinha é de costurar a mão, então eu vou pôr aí a outra etiquetinha de costurar a mão, por isso eu não coloquei antes.
E tudo sempre bem passadinho. É essa a nossa peça. Quem quiser pode colocar plástico dentro, tá? Então na hora que tá montando essa parte arredondada, que vai colocar, riscou a manta, vai colocar o tecido, coloca um plástico no meio. Depois, quando coloca essa parte que é só com a manta, frente com frente aqui no bolso, pode colocar um plástico, que aí ele fica com o plástico todo aqui dentro. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto, mas dá para colocar. Olha, a caneta cabe aqui certinho. O bloquinho de nota não tão comprido, mas se você coloca aqui um bloquinho de nota menor, claro, afinal é um bloquinho de nota, se você quiser colocar, e cabe o celular. Deixa eu olhar, não consigo. Cabe o celular aqui. Ó, quem quer ver? A dona Paçoca Maria, essa era a Paçoca Maria. Ó, então fica ali penduradinho. Lembrando que eu não aconselho colocar o celular aqui para você não ficar com o faniquito de atender o celular ou ver a mensagem. Então, meu celular fica sempre escondido dentro da bolsa, eu entro no carro e eu não atendo o celular, tá, gente? Mas há quem precise estar com o celular mais à mão, aqui é um bom lugar. Certo? Então, tá aqui a aula de hoje, um lixinho de carro com organizador. Certo? Pode pôr lencinho aqui, você pode guardar sua máscara aqui, tá? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Mas não sai sem se inscrever no canal e sem dar uma olhadinha lá no nosso grupo, Sala de Costura. O link tá aqui embaixo para vocês se inscreverem. Responde as perguntinhas lá do grupo para você fazer parte da nossa comunidade também. E deixa sua sugestão. Se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão de trabalho para fazer, pode deixar aqui ou lá na sala de costura que eu dou uma olhada, tá bom? Até a próxima.